Hello guys from Telegram. What's up guys? Seguinte, na semana passada eu coloquei aqui para vocês uma videoaula sobre modal verbs. Lembra? Gostou? Aprendeu? Usou essa semana? Espero que sim. E aí lá no Instagram quando eu fiz a pergunta, né? Algumas pessoas foram colocando suas dúvidas. E o Sanches Samuel Claires, ele me falou que ele tem dúvida com o Present Perfect. Só que para entender um pouquinho mais do Present Perfect, eu prefiro dar um passo mais para trás. Lembrando que Present Perfect, pessoal, não é para quem ainda está no começo. Então, se você ainda está no começo, pode salvar o vídeo sim, pode compartilhar o vídeo sim, pode comentar aqui, pode mandar, pode... Sabe o que é legal? Que eu gostaria muito que vocês fizessem? Que vocês tirem um print dessa aula e coloquem nos stories de vocês e me marquem, @inglês_Thiago_Magrini. Aí eu vou compartilhar, eu fico tão feliz de ver que vocês estão curtindo, rever o feedback de vocês. Porque, pessoal, isso aqui nada mais é do que para vocês, tá? Então, eu prefiro dar um passinho para trás para explicar um pouco mais. E para você que ainda está iniciando, para você que não entende, salva o vídeo que um dia eu sei que você vai precisar. Eu sei disso. Então é o seguinte, vamos entender um pouco de passado, tá? Passado é que nem, por exemplo, no português. No português eu posso falar assim, olha, ontem eu comi um bolo, tá? E posso falar assim, olha, uma vez na minha vida eu viajei e fui para Las Vegas. Beleza, estou usando duas frases no passado, eu estou aqui descrevendo, algo que aconteceu na minha vida, são duas experiências. Só que qual que é a diferença entre uma frase e a outra? A diferença é simples, uma eu tenho tempo e na outra eu não tenho tempo. É sério. Então vamos lá, pessoal. O que acontece aqui é que no Simple Past, tá? Então vamos iniciar com o Simple Past. O Simple Past, eu preciso sempre de um tempo. Então o que acontece? Eu sei quando algo aconteceu na minha vida. Então eu tenho um tempo. Então eu sei o que aconteceu e sei o quando aconteceu. Então eu falo para você assim, I watched this movie last week. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um tempo, eu tenho um momento que eu consigo me localizar no passado. O que eu geralmente faço para explicar o Simple Past? Eu falo que isso aqui, Simple Past Specific Time. Eu gosto de circular e fazer o SS para fazer com que as pessoas lembrem que o Simple Past eu preciso de um tempo. Então eu preciso quando algo aconteceu. E geralmente quando eu falo de tempo, pessoal, tá? Não é só números, por exemplo, datas, last year ou in 2000, in 1982, por exemplo, a wonderful boy was born in 1982. Eu aqui, 26 de julho, meu aniversário. E aí, presentes, please, vou deixar o endereço aqui embaixo. Estou de brinks. E aí é o seguinte, eu sempre vou colocar tempo. Então sempre é o quê? É algo que me coloca lá no passado. Então, por exemplo, então eu comprei meu primeiro carro quando eu ganhei meu primeiro salário. Tem tempo nessa frase? Tem. Quando você ganhou seu primeiro salário. Eu beijei aquela menina no baile de formatura. Eu tenho tempo? Tenho, no baile de formatura. É tudo o que me remete a um tempo específico numa frase. Então isso eu uso Simple Past. Para isso, ladies and gentlemen, eu uso simplesmente um sujeito, que no caso aqui é o I, o verbo no passado, complemento, e aqui eu coloco o tempo, que é o que eu preciso para fazer a frase. Lembrando que, parênteses na aula, verbos podem ser regulares ou irregulares, tá? Regulares ED, irregulares você usa a segunda lista daquela lista de verbos chatas, que você não tem que decorar, você tem que usar. Eu não gosto que ninguém estuda verbos irregulares, porque você não vai lembrar depois. Você vai estudar, vai fazer uma prova, vai lembrar, e para sua vida você vai esquecer. Bom, já molhei minha boca, porque já estava seca, já estava falando muito. Então, aqui eu tenho simplesmente isso aqui. Então, sujeito, o verbo no passado, complemento com o tempo. O que é o Present Perfect? Present Perfect é quando eu faço isso aqui, retiro o tempo da frase, apenas isso. O Present Perfect, Thiago, eu gosto de falar que é uma experiência de vida. Por que eu falo que é uma experiência de vida? Experience, ok? Porque experiência. Why experience? Cara, como é difícil dar aula de inglês falando em português.
É porque é uma experiência de vida, tá? Porque eu sei o que aconteceu, mas não sei o quando aconteceu. Quando nós estamos conversando com alguém, tal, então estamos contando, por exemplo, olha, eu fui para tal lugar. Mas se você tem mais de 20 anos, você realmente vai se recordar do tempo? Eu acho que não. Então, quando nós não nos recordamos do tempo, então nós usamos o Present Perfect. Agora eu quero que você pause o vídeo e faça uma pergunta para mim. E pergunta assim, Thiago, mas espera lá, você colocou o Present Perfect e fala no passado? Pode pausar o vídeo e me perguntar. Muito boa pergunta, meu caro e minha cara aluna. Porque é o seguinte, tá? Present Perfect fala do passado sim, porque o auxiliar está no presente, tá? Porque existe uma coisa chamada Past Perfect, que é outra coisa, e aí o auxiliar está no passado, mas aqui o auxiliar está no presente. Nós já vamos ver isso, me dá 2 minutinhos. Então, quando eu coloco o Present Perfect, eu sei que algo aconteceu, mas eu não sei quando algo aconteceu. Pode ser que aconteceu há 10 anos atrás, pode ser que aconteceu tipo há 5 meses atrás, pode ser que aconteceu tipo ontem. Eu não tenho o tempo, eu não sei quando algo aconteceu, ou é irrelevante. Eu apenas quero te dar informação sem te falar quando algo aconteceu. Então eu falo assim, I have watched this movie, e pronto, não preciso colocar o tempo, porque eu apenas quero falar assim, olha, eu assisti a esse filme. Então eu não coloco o tempo na frase. Você vê que eu não coloquei o tempo, porque eu só sei o que aconteceu, mas eu não sei quando aconteceu. E essa é a diferença do Simple Past para o Present Perfect. Agora vamos para a regra. Como num passe mágica, a lousa já está pronta para você. Então, Present Perfect. Não uso tempo, eu falo do passado, uma experiência de vida e eu não sei quando aconteceu. Que isso fique muito claro para todo mundo, tá? Então, eu vou deixar bem claro isso, no time reference, porque eu não tenho uma referência de tempo na frase, ok? Para usar, ok, a estrutura, para usar uma frase no Present Perfect, o que eu preciso, pessoal? Eu preciso do sujeito, do auxiliar, do verbo no particípio e o complemento. Agora eu sei que as suas cabecinhas estão trabalhando a 1000 por hora e talvez estejam me perguntando, o que é verbo no particípio? Pessoal, é essa lista que está aparecendo aqui embaixo de mim. Essa lista aqui, tá? Você encontra no final de alguns livros de inglês ou talvez talvez não, com certeza, no Google. Você acha até como fazer pipoca, né? Então, se você colocar no Google verbos irregulares, lista, alguma coisa parecida, talvez você vai achar isso. Talvez também vai achar foto de mulher pelada, porque se você colocar no Google carro, com certeza, e colocar no Google Images, talvez vai ter uma foto de uma mulher. Então, se você colocar no Google Images, tá, verbos irregulares, vocês vão achar lá uma lista de verbos irregulares, que é o quê? É o verbo, tá, no infinitivo, o verbo na segunda coluna e aqui é o verbo na terceira coluna. E aí nós temos que usar. Então, toda vez que você for fazer uma frase, olhe o verbo, porque é aquela coisa, pessoal, você pegou, tipo, olha, tô aqui com o meu livro. Ah, eu não sei se o verbo go, ele é regular ou irregular. O que você faz? Você vai pegar aqui, go, a terceira coluna é gone. Se você fizer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você vai lembrar, tá? Então, quanto mais você usar, mais você vai lembrar, beleza? Verbo no particípio, se for regular, ed, se for irregular, terceira coluna, ok? E aí, eu simplesmente faço a minha frase aqui. Lembrem-se que o auxiliar em inglês, já coloquei num post aqui, e foi até que bem aceito esse post, teve bastante gente que salvou, não tem tradução, tá? Então, quando as suas cabecinhas forem traduzir isso aqui, ó. Por exemplo, I have traveled to New York City. Ah, então, I have traveled to New York City. Eu aposto que algum de vocês, alguém que está assistindo esse vídeo, vai traduzir. Eu tenho viajado para Nova York, só que não. Auxiliar não tem tradução. Lembra que nem o 0, 2 mais 0 mais 1. É assim que eu explico para o pessoal, porque não tem tradução. O have, ele é neutro. Ele é tipo o professor de inglês, tá? Não aparece na multidão. Que triste falar isso. Então aqui, quando eu falo I have traveled to New York City, eu viajei para Nova York. Eu tenho tempo? Não tenho tempo. Eu sei quando foi? Não sei quando foi. Foi quando eu nasci? Foi quando eu era criança? Foi quando eu era adolescente?
que época da minha vida eu viajei para Nova York. Eu não tenho essa informação, então aqui eu não coloco o tempo. Então, I have traveled to New York City. Quero fazer essa frase no negativo. O que eu faço? Coloco o auxiliar no negativo, porque verbo não vai no negativo. Repitam comigo. Verbo não vai no negativo. Agora em inglês. Verb doesn't go in the negative. Repeat, please. Very good. Espero que você tenha repetido. Então, se aqui eu colocar I have traveled to New York City, vou colocar no negativo I haven't traveled to New York City, que é o negativo do have not, haven't. Ok? Agora, se eu colocar he, she, it, o que acontece com o auxiliar é has. Então, se eu falo he has bought, ok? Now, ok? Estou usando um verbo irregular, que é o verbo buy. Então, bought, he has bought a new brand car, ok? Mas aqui só dá espaço para new car. So, he has bought a new car. No negativo, he hasn't bought. E eu nunca vou mudar o verbo. O verbo é intocável, tá? Eu não vou colocar o verbo no infinitivo como eu faço no simple past. Então, mantenho o verbo no particípio. Então, he hasn't bought a new car, ok? E para fazer pergunta, o que você faz? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou até tomar uma água, porque não quero parar de gravar. Dou-lhe 3. Bom, quando eu vou fazer pergunta, é um auxiliar, não é? Eu mudo de estação. Então eu coloco o auxiliar na frente e coloco o sujeito depois e faço a pergunta. Por exemplo, vamos limpar a tela. Para fazer pergunta, então eu faço isso aqui, ó. Auxiliar, sujeito, verbo no particípio, nunca vou mudar e eu complemento e faço a pergunta. Então, por exemplo, eu posso falar assim, ele comprou um carro novo? Ou você comprou um carro novo? Você comeu meu bolo? Você tomou minha caipirinha, seu safado? Então, o que eu faço? Apenas coloco o auxiliar na frente. Então, eu coloco aqui, por exemplo, Have you bought a new car? Ok? Have you bought a new car? Perguntei com have, que é um auxiliar, eu vou responder com do, certo? Of course not, my friends. Se eu perguntei com have, é o have que eu vou usar. Então, yes, I have, no, I haven't. Se eu quero, por exemplo, perguntar se ela namorou com fulano, lembrando que fulano eu falo so and so. Então, eu quero perguntar se ela namorou com fulano. Como é que eu falo? Então, Has she dated that boy? Então, has she dated that boy? E aí você fala, yes, she has. No, she hasn't. Auxiliar no negativo, ok? E para isso eu faço uma pergunta perguntando sobre experiências de vida. Have you seen the new movie? Have you studied English? Have you whatever? Ok, então eu sempre vou usar isso aqui. Agora, com certeza, vocês já ouviram essa música aqui. Solta o som, DJ! Exemplo clássico para ensinar o que é um Present Perfect, que é essa música aqui desse grupo que vocês acabaram de assistir, tá? Have you ever seen the rain? E o que eles usaram aqui na pergunta? Usaram um ever. E aonde eu coloco ever? Eis a questão. Eu sempre vou colocar antes do verbo, depois do sujeito. Então aqui, have you, aqui eu coloco o ever, que nada mais quer dizer o quê? Alguma vez na sua vida. Então, toda essa palavra em português, alguma vez na sua vida, em inglês ele fica apenas ever. Aí me falam que inglês é difícil, olha só, alguma vez na sua vida, em inglês é apenas ever, são apenas 4 letrinhas, então ever, tá? 4 letrinhas. Então, have you ever seen the rain? Alguma vez na sua vida você já viu a chuva, né? É lógico que na música ele fala coming down on a sunny day, então caindo em um dia ensolarado, então have you ever seen the rain coming down on a sunny day. Mas aqui o ever, então uso para explicar. Posso colocar qualquer outra coisa. For example, have you ever watched it, for example. Se fosse uma aula e aqui tivesse só uma pessoa,
eu ia falar Xvideos. Como aqui eu estou colocando no Telegram e eu sei que você vai compartilhar esse vídeo, então eu vou colocar aqui tipo assim, tipo Have you ever watched it? Back to the Future, ok? De Volta para o Futuro. So, have you ever watched Back to the Future, ok? E aí você fala assim, yes I have, no I haven't, ok? Então alguma vez na sua vida você já assistiu De Volta para o Futuro? Se eu tirar o ever, ok? Fica, você assistiu De Volta para o Futuro? Have you ever, você alguma vez já assistiu De Volta para o Futuro? E aí eu faço a pergunta, e é isso que é o Present Perfect. Entendeu? Exceções, pessoal, sempre vão ter exceções. Por quê? O que eu falei no Simple Past? Simple Past, eu preciso de tempo. Muito bem, se você falou tempo, parabéns. Se você não falou, pode voltar ao vídeo e falar, e eu vou te falar parabéns. Agora, o que acontece quando eu uso Present Perfect? Quando eu uso duas palavrinhas, tá? Eu tenho que usar Present Perfect. I'm so sorry, guys. É o seguinte, eu sempre falo que eu apenas ensino o idioma. Quem criou foram eles. Então, se tem que reclamar, reclamem com eles, não comigo. Eu apenas ensino. Então, quando eu uso duas palavras, por exemplo, today e this week. Today e this week, ok? Ah, mas é tempo. Beleza, você até pode considerar como tempo, mas quando eu uso today e this week, eu tenho que usar com present perfect. Então, se eu falar assim, por exemplo, hoje eu estudei inglês, então today I have studied English. Essa semana aqui eu já assisti a 2 vídeos seus. So, this week I have watched 2 videos, ok? E aí eu vou falar thank you so much. Então, é isso que é o present perfect. Quando eu falo de uma experiência de vida, algo que aconteceu no passado, não tenho tempo e estou falando dessa ação. Gostou? Essa foi a dúvida do Sanches. Agora, qual que é a sua dúvida? Coloca aqui embaixo, pergunta para mim, eu gravo um vídeo, respondo para você. E lembrando que você que ainda não fala inglês, que ainda está iniciando, que está dando seus primeiros passinhos, que tomou coragem agora e vai começar a estudar, em breve, mas muito em breve, muito em breve, eu vou lançar um curso para quem ainda está iniciando, com base na gramática, com base no reading, com base em tudo isso que nós estamos vendo para iniciante, o beabá. E aí é lógico que nós vamos galgando, aumentando o nosso caminho. Mas por enquanto vai ser para o básico, para você que ainda não começou, para que começou, parou, esqueceu, que lembra vagamente o que é um verbo to be. E talvez se você assistiu esse vídeo até o final e não lembra o que é o verbo to be, talvez criou aí uma salada de fruta na sua cabeça, né? Mas fica calmo, porque tudo é passo a passo, tudo bonitinho. E no curso, com certeza, você vai aprender. Então, pessoal, aqui, Present Perfect, já expliquei o que é o Modal Verb, respondi agora o que é um Present Perfect e qual que é a sua dúvida. Me fala, comente, fala aqui embaixo para mim. E tira um print dessa aula aqui, coloca nos seus stories para eu poder compartilhar com todo mundo. Fala, olha, agora o pessoal está compartilhando o meu vídeo. E vou deixar aqui também embaixo para vocês uma lista de exercícios. Quem quiser fazer, fique à vontade, faça e depois compartilhe com todo mundo aqui do grupo. Beleza? Pessoal, aula longa essa, né? Enfim, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, me fale também. E agora, toda segunda-feira, tem uma aula aqui para você, exclusiva para você. Tem dúvida? É só perguntar. Thiago, answer your question. Acabei de inventar, gostei. Guys, see you. Bye bye.